Mateus. Estamos estudando Mateus. Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus. Hoje, ainda no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17, essa porção que trata do batismo de Jesus. Vamos compreender o significado dessa porção da Bíblia, o batismo de Jesus. E tem um detalhe, uma novidade para hoje, tá bom? Eu peço que você pegue aí o seu caderninho de notas, você que está estudando esse trecho, esse Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus, caneta, papel para você anotar. E qual é a novidade? A novidade é a seguinte: após este culto, após esta transmissão, após a mensagem, um link será disponibilizado pelo diácono Silvio Molina, ele vai estar na live também, vai disponibilizar aí um link, e você pode acessar esse link, é um link do Zoom, acessar o link ao final da mensagem, e nós teremos mais 20 minutinhos com um dos pastores para aprofundar o nosso estudo. Você vai poder fazer perguntas, interagir, compartilhar uma história sua com esse texto da Bíblia, enfim. Seria como uma escola bíblica virtual, tá bom? Após a mensagem, fique atento, o diácono Silvio Molina vai disponibilizar o link, você acessa o link, vai cair direto numa sala do Zoom, um dos pastores vai estar lá para tirar dúvidas, compartilhar a palavra de Deus e aprofundar um pouquinho mais esse texto tão maravilhoso. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, eu vou ler agora. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que, assim, façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Até aqui. A minha tese sobre essa porção da Bíblia é simples. Nós temos aqui uma unção de Jesus. Uma unção como sacerdote e como rei. Porque as profecias indicavam que o Messias de Israel, profetizado há 750 anos por Isaías, Jeremias, há 450 anos por Miqueias, que as profecias apontavam que o Messias de Israel seria ao mesmo tempo rei e sacerdote. Necessariamente, ele precisava ser rei e sacerdote. Daqui a pouco nós vamos explicar como que os reis e sacerdotes eram ungidos. Então a tese aqui dessa porção da Bíblia, por que essa porção existe, por que ela foi registrada, por que foi anotada pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, cada um deles pegando uma nuance, nós vamos explicar por que ela existe aqui. E a razão é simples, é a unção de Jesus, uma unção de alegria, como nós veremos daqui a pouquinho. Naqueles dias, o Rio Jordão estava cheio, muitas pessoas estavam indo até o Jordão, muita gente, de todos os lugares. Isso nós estudamos na semana passada. Essa live, inclusive, está salva aí no canal do YouTube, no canal da igreja. Muitas pessoas iam, até os fariseus, saduceus, muitas pessoas de diversas regiões. Então, o Rio Jordão estava bem frequentado naqueles dias. E naqueles dias, então, Jesus veio da Galiléia, versículo 13, ao Jordão para ser batizado por ele. A primeira coisa que eu chamo sua atenção aqui é como Deus, que é todo-poderoso, e como que ele manifesta-se em Jesus, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, como esse Deus que é eterno, que é poderoso, que é infinito em graça e misericórdia, em poder, em amor, como que ele cabe em situações tão simples, em gestos tão comuns, em gestos tão corriqueiros do dia a dia, como um batismo realizado por um pregador da justiça, João era chamado assim também, à beira de um rio simples, não era caudaloso,
era um rio até muito parecido com o nosso Cochipó, o Cochipó do Ouro aqui. Era um rio sem expressão, um rio sem tanto significado. Era um riozinho, e como que Deus Todo-Poderoso cabe naquela cena, naquele contexto. É uma forma de Deus dizer para nós que, por causa do Evangelho e a partir do Evangelho, nada mais é comum. Nós é que não percebemos. Nós é que não nos tocamos, nós é que não sentimos, nós é que não nos damos conta. E de repente, por causa da presença de Jesus, por causa da presença de Deus, uma coisa comum, tão simples, tão singela, passa a ter um significado macro, com redes, com ligações e conexões para toda a eternidade e toda a história do homem. Isso acontece até hoje nas nossas vidas. Nós é que não percebemos. Essa mesma manifestação de Deus agindo nas coisas comuns, que na verdade não são mais comuns, ele se manifesta num café da manhã com a família, num almoço, numa ida ao shopping, numa ida ao médico, num contexto de internação hospitalar mais dramático, numa simples viagem a trabalho ou viagem de férias. Se nós conseguirmos entender que Deus escolheu se manifestar na terra, se relacionar com seres humanos, nós não conseguimos compreender o fato de que Ele vai tornar coisas comuns e corriqueiras em experiências extraordinárias e poderosas e de muita alegria. Se nós abrirmos a mente para isso, se nós abrirmos o nosso coração para isso, nós veremos os céus abertos, nós veremos a mão de Deus no nosso dia a dia, guiando, nos conduzindo, nos abençoando. É a primeira coisa que eu quero destacar aqui. O Evangelho inaugura Deus conosco, Emanuel, e Ele não está fingindo que está ao nosso meio. Ele não está brincando de esconde-esconde com a gente. Quando a Bíblia anuncia lá no capítulo 1 de Mateus, Emanuel será o seu nome, Jesus. Emanuel, Deus conosco, significa que Ele está mesmo. Ele está aqui agora nessa transmissão. Ele está aqui agora nesse contexto. Ele está aí na sua casa, na sua sala, ou onde quer que você esteja acompanhando essa transmissão. De fato, Deus está. Nada mais é comum, nada mais é corriqueiro. As coisas que nós chamamos de comuns, na perspectiva de Deus, esse Deus que é revelado por Mateus, esse Deus que é revelado nas páginas das Escrituras, esse Deus, na perspectiva dele, tudo é sobrenatural. Céus e terra se encontram, se mesclam, se juntam, convergem num propósito de manifestar a graça e o poder de Deus. E Jesus chega ali à beira do Jordão para ser batizado por João. E diz a Bíblia no verso 15 que João estranha. Olha o que João diz. Olha o que João diz, versículo 14, melhor dizendo. João, porém, tentou impedi-lo. A palavra aqui é João dissuadiu. João, ele tentou impedir com todas as suas forças argumentativas. Eu imagino João quase discutindo com Jesus, dizendo, não, por favor, não. Isso não. Por quê? Porque eu, João, é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João já tinha uma percepção. Por exemplo, um outro evangelista afirma que quando ele vira Jesus descer as margens do Jordão, ele apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era uma forma de João, o Batista, dizer, ele é o Messias, nele se cumprem todas as profecias. Então João já tinha uma percepção de que Jesus era diferente, Jesus era o Messias, ele era o Cordeiro de Deus, ele era o rei, o sacerdote, o profeta. Então ele argumenta e diz, não, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? É interessante como nós muitas vezes nós achamos, ainda hoje, nós achamos que Deus quer se relacionar com a gente, com cada um de nós, com base em dignidade. Ou seja, com base num filtro moral. João utiliza-se aqui de um filtro moral. Em outras palavras, João estava dizendo, eu sou indigno de que tu se aproximes de mim. Eu sou indigno de que tu venhas aqui, à beira, à margem do Jordão. Eu sou indigno de que tu acompanhes com o teu olhar de amor, de graça, o meu ministério. Eu sou indigno de ser batizado por ti. Eu é que preciso, eu sou indigno de batizá-lo. Eu é que preciso ser batizado por ti.
Eu sou indigno de batizar você, Jesus, e tu vens a mim? Você se lembra de uma passagem, João capítulo 13, por exemplo? João capítulo 13, de 1 a 17. Lá foi a vez de Pedro. Jesus se aproxima, eles estavam numa refeição. Jesus, de repente, no meio daquela refeição, tira uma toalha, coloca na cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Todos estranharam, até que ele chega em Pedro, e Pedro diz, não, de jeito nenhum. De modo algum tu me lavarás. De modo algum tu me lavarás os pés. Não, de forma alguma. Pedro estava envergonhado. Por quê? Ele tinha a mesma lente. Ele pensava ainda, como todo judeu à época, e como muitos de nós pensamos hoje, que Deus quer se relacionar com os seres humanos com base numa lente de dignidade moral. Então Pedro disse lá em João capítulo 13, não, de forma alguma, tu não irás me lavar. Tu não irás me lavar. Lavar os pés, imagina, esse é um trabalho humilde, esse é um trabalho de um servo, e tu vens lavar os meus pés? Aí Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse, então pode me lavar por completo, me dá um banho por completo. Jesus disse, não, porque quem já foi lavado pela palavra de Deus, só precisa lavar os pés, não precisa tomar outro banho. É só uma vez, só precisa lavar os pés agora, não precisa tomar outro banho espiritual. Na cabeça de Pedro, era a mesma percepção de João. Ele achava que Deus se relacionava com os seres humanos só com base numa lente moral de dignidade. Por isso que ele estranha e diz no versículo 14, não, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Como é que Deus se relaciona com a gente? Como é que Deus se relacionava com aquelas pessoas naquela época? E como é que Deus se relaciona hoje? Não é com base na dignidade de nenhum ser humano, de nenhum dos 7 bilhões de seres humanos na atualidade, de nenhum dos seres humanos que já passaram em período da história na Terra. Deus se relaciona com o ser humano com base no seu amor. E por causa do seu amor, Ele olha e coloca toda a sua dignidade no contexto ético, moral e de justiça numa única pessoa, a pessoa do Messias, a pessoa de Jesus. Ele olha para nós a partir de Jesus. E olhando para João Batista a partir de Jesus, Jesus é como se ele chegasse à beira do Jordão aplaudindo João e dizendo, é isso aí, João, estou gostando do que você está fazendo para Deus. Não por causa se você faz muito certinho, ou se você está errando, ou se você é especial demais, ou se você é digno demais, mas por quê? Porque esse gesto que você está fazendo, está contribuindo para cumprir toda a justiça. Quando João diz isso, é o que diz o versículo 15. Jesus fala, deixe por enquanto, João. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então a resposta de Jesus é, por que ele precisou ser batizado? Para cumprir toda a justiça. Porque o batismo de João era um batismo para arrependimento. Ele saía gritando no deserto, arrependam-se para as multidões, arrependam-se. Ora, Jesus não tinha pecado algum, Jesus não tinha pecado nenhum. Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós vamos ler esse texto mais para frente, afirma isso categoricamente. Mas então, se ele não tinha pecado, por que ele precisou ser batizado? Jesus responde, ele disse, em primeiro lugar, João, é para cumprir toda justiça. Convém que assim façamos para cumprir toda justiça. Em outras palavras, o Senhor nos diz aqui que o sentido é realizar tudo o que a justiça de Deus exige. Realizar tudo o que a justiça de Deus exige. E aí, mais um pouquinho à frente, em Mateus mesmo, capítulo 5, versículo 17. Esse texto vai passar aí. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus disse assim, não pensem que eu vim abolir a lei. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. Eu não vim abolir, não vim eliminar, mas cumprir. Isso significa que só Jesus, ninguém mais, nem Paulo, nem Pedro, nem Mateus, nem João o Evangelista, nem João Batista, ninguém mais, somente Jesus cumpriu nele mesmo toda a justiça. Toda a justiça. Isso tem 2 sentidos básicos. O primeiro sentido é que somente Jesus, quando você olha as leis de Deus,
o conjunto de leis de Deus. Vamos pensar somente agora em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos. Jesus cumpriu tudo aquilo, de dentro para fora, na mente, no comportamento, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos. Quando o texto diz em Êxodo 20, não farás para ti nenhuma imagem escultura, não se dobrarás, não se curvarás a elas. Somente Jesus, nunca, jamais, se curvou diante de nenhum outro ídolo, de nenhum outro Deus. Ele só tinha o seu coração completamente devotado ao Pai. Ele só fixava sua mente no Pai, suas emoções no Pai. Ele foi o único que cumpriu isso. Os demais seres humanos são fabricadores de ídolos, ou de metais, ou ídolos mentais. Quando a Bíblia diz lá, em Êxodo capítulo 20, sobre os 10 mandamentos, as 10 palavras, quando a Bíblia nos diz lá que não deve considerar o nome de Deus em vão, ou usar o nome de Deus em vão, somente Jesus, nenhum outro ser humano na face da terra, porque a gente não percebe a profundidade disso, mas somente Jesus usou o nome de Deus de maneira apropriada, de maneira digna, no contexto certo. Então ele cumpriu aquela justiça, porque na cabeça do judeu do primeiro século, justiça significa a Torá, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e Jesus cumpriu tudo. Quando a Bíblia diz lá, não olhe para uma mulher com intenção impura, quando a Bíblia nos diz lá em Êxodo capítulo 20, não cobice a mulher do teu próximo, Jesus foi o único homem em toda a história, o único, que nunca alimentou na sua mente pensamentos obscenos, erotizadores em relação ao sexo oposto. Ele manteve-se puro na mente e no coração. Somente Jesus se relacionou com inteireza, com integralidade. Quando a Bíblia diz lá, em Êxodo capítulo 20, honrarás o teu pai e a tua mãe. Honrarás o teu pai e a tua mãe. Somente Jesus conseguiu atribuir em si mesmo os significados desta honra aos antepassados, desta honra ao pai e mãe imediatamente, mas também de avós, de bisavós, aos antepassados. Esse é o sentido. Somente Jesus, isso aparece na sua genealogia. No capítulo 1, por exemplo, na genealogia de Mateus e também na de Lucas, aparece todo mundo. Pessoas falhas, pessoas imperfeitas, pessoas com histórias as mais dramáticas e complicadas. Jesus coloca todo mundo ali, era uma honra. E no sentido mais amplo, somente Jesus honrou pai e mãe, de maneira mais profunda, de maneira mais intensa. Enfim, se nós passarmos pelas 10 palavras de Êxodo 20, os 10 mandamentos de Êxodo 20, Jesus cumpriu tudo. Esse é o primeiro sentido. Ele cumpriu, e somente ele, ninguém mais consegue cumprir na inteireza, mas Jesus cumpriu. Esse é o primeiro sentido. Mas o segundo sentido de cumprir toda a justiça é que agora, como Messias, ele precisava cumprir nele mesmo todas as palavras dos profetas, todos os detalhes, todas as minúcias. E as profecias apontavam que esse servo sofredor, lá de Isaías capítulo 53, este servo, ele seria uma espécie de personificador de Israel. Em outras palavras, ele personificaria Israel, e na própria pele, ele faria tudo o que Israel tentou fazer e não deu conta, tentou fazer e não conseguiu. É por isso que o Evangelho de Mateus é construído nessa perspectiva, de que Jesus ele vai cumprindo. Ele é o verdadeiro israelita, ele é o israelita legítimo, ele é o israelita de coração, e que também no corpo se manifesta tudo, para cumprir absolutamente tudo. Ele personifica Israel. E os textos nos afirmam que ele deveria ser rei e sacerdote. Por exemplo, no Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Olha o que diz. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma ordem celestial. Aliás, lá em Mateus capítulo 21, Jesus vai deixar claro que o batismo de João era do céu, não era da terra. Por que ele diz isso? Porque, do ponto de vista do sacerdócio humano, naquela época, ele deveria ter nascido na tribo de Levi, para ele ser descendente de Arão e ser o sacerdote.
Mas ele não é da tribo de Levi, porque ele também precisava ser rei. E o rei seria da tribo de Judá, da dinastia de Davi. Essa era a promessa. Então o que Deus faz nos céus? Deus diz, ele vai ser sacerdote, ele vai ser um sumo sacerdote, mas não da dinastia humana, não da linhagem humana, melhor dizendo, a partir de Arão, a partir de Levi, mas ele vai ser sacerdote a partir de uma linhagem espiritual, a partir de Melquisedeque. Melquisedeque significa rei da justiça. Melquisedeque, rei da justiça. Ele vai vir aí a partir de uma outra realidade, Salmo 110, versículo 4. E, portanto, aqui é ele como rei. E há uma identificação também nesse fato, nesse ato aqui. Porque como sumo sacerdote da época, ele precisava se identificar em tudo com os seus irmãos. Mas ele nunca pecou. Agora sim, vai anotar aí só a referência e você leia na sua Bíblia agora, porque são dois textos. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia que vai estar a referência aí. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Grava isso na sua Bíblia, na sua mente, no seu coração. Ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, Deus está mostrando aqui nesta passagem, nesse episódio do batismo de Jesus, que embora ele não tivesse pecado algum, embora ele fosse o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele precisava se identificar também com todos os seres humanos. Ele precisava cumprir toda a justiça, não deixar nada de fora. E por isso que ele mesmo, sem pecado, ele se batiza para se identificar com todos os seres humanos pecadores. Paulo vai desenvolver isso, esse texto pode estar aí na tela, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus. Viram aqui? Ele está apontando o contexto de Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote. Ele é inculpável, ele não tem pecado, ele foi tentado em todas as coisas, ele foi provado em todas as coisas, ele não pecou, e mesmo assim ele se submete a um batismo de arrependimento, não porque ele precisasse desse arrependimento, mas porque ele precisava cumprir todos os detalhes da justiça de Deus. E parte desses detalhes é que o representante de Israel, e, portanto, o próprio Israel, passasse por esse batismo, enfrentasse esse batismo. E Jesus passa por esse batismo, porque mesmo sendo sem pecado, Deus o considerou pecado por nós, por você e por mim. Quanto amor, quanta graça no nosso sumo sacerdote, quanta graça em Jesus, quanto amor na pessoa de Jesus. Quantas coisas maravilhosas nós percebemos na pessoa de Jesus como sacerdote, mas ele também é rei. E Mateus capítulo 3, versículo 17, a linguagem é clara e diz assim, a voz dos céus, que nós sabemos que é a voz do Pai diz assim, este é o meu filho amado, em quem me agrado. O sentido aqui é, este é o meu filho amado, em quem eu coloco toda a minha alegria. Este é o meu filho amado, em quem eu batizo também com a minha alegria. Por isso que é uma unção dele como sacerdote e agora como rei. Essa expressão aqui do versículo 17, ela é retirada de dois textos do Antigo Testamento. O primeiro deles está no Salmo 2, versículo 7, que é um salmo messiânico, é um salmo sobre Cristo. Salmo 2, versículo 7, pode também estar aí. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O sentido aqui é de que não é, naquele momento, não é que Jesus se tornou filho de Deus naquele momento, não é esse o sentido. O sentido é que, a partir de agora, o mundo vai te conhecer como meu filho. A partir de agora, antes disso, antes dos 30 anos, o mundo te conhecia como filho do carpinteiro, o filho de Maria e José, como uma pessoa comum das redondezas,
como um tecnon, é a palavra lá para carpinteiro, que melhor seria traduzido por pedra, por quem mexe com pedra, inclusive com joias. Não era um feitor de móveis, mas um construtor de casas. Mas a partir desse batismo, inaugura-se o seu ministério de sacerdote e de rei. E a partir de agora, você, que personifica Israel, será considerado meu filho amado. E por causa de você, e a partir de você, todo aquele que depositar fé, que colocar confiança na pessoa de Jesus, também será considerado meu filho amado. Essa voz dos céus, à beira do Jordão, ela vai ecoar. Ela vai ecoar à margem de qualquer situação, de qualquer contexto. Hoje, dentro da sua casa, você pode ouvir no seu íntimo, no seu coração, essa mesma voz por causa de Jesus, ele dizendo para você também: você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu tenho muito prazer em você, eu me alegro muito em você, toda a minha alegria está em você. Essa foi a palavra dos céus para a pessoa de Jesus. Só que o Salmo 2 é um salmo que fala de um reinado. Então aqui Mateus começa a desenhar, opa, ele não é apenas sacerdote, ele também é rei. Então veja Israel, ele é o Messias, ele também é rei. Sabe o salmo que vocês leram muitas vezes nas sinagogas? Aos sábados, o Salmo 2, o salmo que fala do Messias, esse salmo se aplica a Jesus. E também Isaías, o profeta, capítulo 42, versículo 1. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Olha a justiça mais uma vez aí. Por isso que ele falou, cumprir toda a justiça. Esse batismo de João era, portanto, um batismo temporário. Por isso que Jesus disse assim, João, deixa por enquanto. Por quê? Ele seria temporário, melhor dizendo. Quando o Espírito Santo viesse e começasse a agir no contexto da igreja, e Atos vai nos mostrar isso, esse batismo de João seria superado pelo próprio batismo cristão, o batismo de Jesus. Você se lembra de Apolo e também de outros irmãos que foram achados pelos discípulos, e aí eles só conheciam o batismo de João. Lembra disso? Está em Atos dos Apóstolos. Eles só conheciam o batismo de João. Então o batismo de João era um batismo de transição, de um contexto do antigo para o novo, do antes para o depois, daquilo que Deus realizava no passado, daquilo que Deus realiza agora no presente. É um batismo de transição. E aqui é a unção de Jesus, é a unção como Messias, é a unção de alegria. Chamo a sua atenção para esse ponto. É a unção de alegria. Mais uma vez eu leio os versos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem tenho todo o meu prazer. Mais uma vez eu quero reforçar bem esse ponto. Era uma dupla unção, como sacerdote e como rei, porque o Messias precisaria dessas duas atribuições. Como sacerdote, lá em Êxodo 29, os versículos 1 e 4, mostra como que o sacerdote precisava passar por uma cerimônia de águas, de purificação. Então aqui nós encontramos Jesus passando por essa unção, a unção das águas. E há outros detalhes também importantes, muito importantes, porque também nesse mesmo contexto, nós descobrimos que o sacerdote não podia começar o seu ministério antes de 30 anos de idade. Agora, Mateus não revela a idade em que Jesus foi ser batizado, mas Lucas chama a sua atenção para esse texto, anota aí, Lucas registra. Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz aí o evangelista. Isso aconteceu, o quê? O batismo. Isso aconteceu quando Jesus tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade. Vai agora para Números capítulo 4, versículo 3. Números 4, versículo 3. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos. Entre 30 e 50 anos. Aptos para servir, que faça o serviço da tenda do encontro. Números 4, 3, versículo 23. Isso também aparece no versículo 35. Portanto, não é por acaso, Jesus ele escolheu a idade certa para cumprir
toda a justiça. Não foi com 31 anos de idade, não foi com 12 anos ele já estava preparado, ele estava lá no templo, conversando com os doutores, ensinando os doutores, não foi com 16 anos, não foi com 35 anos, com 30 anos. Por quê? Para mostrar para Israel, eu sou o teu sumo sacerdote. Israel, todas as profecias se cumprem em mim, eu sou o Messias, Israel. Abra o teu coração, Israel. Abra o teu coração, Jerusalém. Receba o teu Messias, sou eu. São detalhes, há muitas coisas, são riquezas de detalhes. Então Deus aproveita aquele momento em que Jesus chega à beira do Jordão, lá está João batizando, e Jesus se aproxima e João diz, não, eu que preciso ser batizado por ti. João, por favor, para, escuta, João. João, me escuta, deixa por enquanto, porque os céus esperaram anos e anos e anos e anos por este momento, por este tempo. Os céus esperaram anos e anos por este tempo. Chegou o dia, chegou a hora em que as coisas comuns se revestirão de um selo de eternidade, de um selo de sobrenatural. Nada mais será comum cristão, nada mais será corriqueiro. Tudo terá a marca, a presença, o poder de Deus, tudo. Foi uma unção. Talvez você, estudioso da Bíblia, pense assim, peraí, pastor, mas está faltando o óleo da unção, porque lá em Números e Êxodo, diz também que o sacerdote não passava só pela experiência da água, de purificação, o mikve é o nome judaico para isso, mas também a unção com óleo. E era um óleo preparado, era um óleo diferente, era um óleo usado no templo. E Jesus não foi no templo. Ele não foi. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O óleo representava o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. O óleo representava a unção do Espírito Santo. Aqui, Jesus é infinitamente superior, não aparece o óleo do templo, mas o próprio Espírito Santo, representado na figura de uma pomba, de singela, simples, vem sobre ele. É o próprio Espírito de Deus, não é o óleo que representa, é a realidade em si. Não é a coisa que representa, é a realidade, prontamente ali diante dele. Ele foi ungido. E Deus já vem praticando isso desde Davi. Davi foi ungido rei também, escondido de todos, à margem. O profeta Samuel chega lá e unge sem cerimônia, sem solenidade alguma, todos dentro da casa, achando que ali na casa de Jessé algo iria acontecer. É dali dos meus filhos mais bonitos, mais preparados, dele que virá o rei. Mas aí Deus manda o profeta, não olhe como aparência, eu não olho desse jeito, eu não olho pela aparência. E ele foi até o campo onde Davi estava lá com a sua harpa, cuidando das ovelhas. Preste muita atenção, nem sempre as coisas de Deus acontecem no contexto de uma instituição. Quase sempre acontece à margem, distante. Assim como Davi foi ungido, só ele, o profeta. Jesus foi ungido também longe do templo, porque não precisava mais do óleo. O próprio Espírito Santo estava selando, confirmando, ele é o Messias, e a voz do Pai dizendo, ele é o meu filho amado, eu tenho muito prazer nele, eu coloco todo o meu prazer nele. E quem vai nos dizer que essa unção foi uma unção de alegria, de rei e sacerdote, foi a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9, cita Isaías 45, versículo 7, só para você anotar. É uma citação de Isaías 45, versículo 7. Mas nós vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Olha o que o texto diz. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Essa é a unção de Jesus, foi uma unção de alegria. Eu não sei se aquilo aconteceu no amanhã, numa tarde, de tardezinha, eu não sei, mas aquele dia foi totalmente diferente em Israel. O dia em que o Cordeiro de Deus desce às margens do Jordão, é batizado por João, e ali é uma manifestação do poder de Deus, a unção do Senhor como sacerdote, como rei, como Messias. E hoje, eu anotei aqui algumas aplicações, inspirado muito pela tradução livre,
uma paráfrase do Eugene Peterson que traduz essa porção assim: com a visão, versículo 17, com a visão do Espírito ouviu-se uma voz: este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. A alegria da minha vida, Jesus, a alegria da minha vida. É uma unção de alegria sobre Jesus. E eu anotei aqui algumas aplicações para a sua vida e para a minha vida hoje, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas: se o próprio Jesus precisou ser batizado, quanto mais você e eu. Quanto mais você e eu. O batismo de Jesus, que Jesus inaugurou e que vai ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo que marca a entrada dos filhos da nova aliança em aliança com Deus, em aliança com o Pai. O batismo não salva, mas ele é um símbolo de que nós morremos para as coisas velhas e nascemos para as coisas novas. De que nós, a partir do batismo, passamos a encarar a vida de uma maneira sobrenatural, de uma maneira completamente relacionada a Deus, de uma maneira incomum, de uma maneira extraordinária. Se o próprio Jesus disse: eu vou me batizar porque Deus quer, isso é suficiente para mim, isso basta para mim. E às vezes nós encontramos muitas pessoas fazendo objeção ao batismo cristão. Não faça mais. Se você já entregou sua vida a Jesus, procure um dos pastores da igreja, desta igreja ou da sua igreja, e diga: eu quero ser batizado, eu quero ser batizada, eu preciso que algo na minha vida para a comunidade marque que eu estou em comunhão, que eu estou aliançada com o Messias, com Jesus, com o Senhor dos Senhores. Segunda aplicação: Jesus se alinhou ao que Deus estava fazendo nos céus. Ele se alinhou de maneira intensa. Ele se alinhou com o que Deus estava fazendo no céu e na terra. Você e eu, nós também devemos fazer o mesmo. Nós não devemos andar desalinhados com aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos orar, manter o coração sensível, perceber o que Deus está fazendo na terra. É um bom exercício esse tempo que a gente está vivendo de pandemia. O que Deus está fazendo agora? Nas igrejas, nos lares, nas famílias, nos hospitais. Vamos nos juntar a Ele? Vamos nos unir a Ele? Vamos tomar essa decisão que Jesus tomara também? O batismo de João era dos céus. Jesus disse: eu estou dentro. O que Deus está fazendo nos nossos dias, no século 21? Você e eu devemos dizer: estou dentro. Estou dentro disso que Deus quer fazer, disso que Deus está realizando. Obediência é a marca. Terceira aplicação: Jesus é o Rei e também o nosso sumo sacerdote. Nós devemos prontamente reconhecer o reinado dele sobre nós e o seu sacerdócio. Nós devemos nos submeter. O reinado dele, primeiramente pedir ao reino. Mateus capítulo 6 diz: venha a nós o teu reino, na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, o teu reino. Mateus 24 diz que o evangelho do reino precisa ser espalhado por todas as nações. Eu tenho parte nisso e você também. Então nós pedimos o reino em oração, mas nós anunciamos o reino também, esse reinado. E terceiro, nós nos submetemos ao reino. Daqui a alguns dias nós vamos estudar a constituição desse reino, que é Mateus 5, 6 e 7. Nós nos submetemos ao reino. Nós nos submetemos ao reino, nós oramos pedindo o reino e nós anunciamos o reino. Mas e como sumo sacerdote? A carta aos Hebreus também nos ensina que, como sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Então nós temos que orar ao Pai em nome de Jesus e pedir o empenho, pedir o caminho, pedir a ação, pedir a intercessão de Jesus junto ao Pai, porque Ele cuida de nós. Às vezes nós nos sentimos tão fragilizados, tão arrebentados por dentro e não percebemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece, Ele tem compaixão. Nós nos relacionamos não apenas com a
com as Escrituras Sagradas. Elas nos informam, nos transformam e enchem o nosso coração de fé para nós nos relacionarmos com Jesus. Cada um de nós. Falarmos com Jesus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o soberano de todas as nações, e a gente pode reclamar, orar, suplicar, falar, crescer nessa dimensão de Jesus como nosso amigo. E finalmente, e esse talvez deveria estar no início das aplicações, finalmente, recebê-lo como Senhor e Rei. Recebê-lo no coração, assumir um compromisso com Ele. Dizer, eu quero ser teu aprendiz, eu quero ser teu discípulo. Eu quero ver a vida com cores distintas, com cores diferentes. Eu desejo olhar a marca do sobrenatural. E eu desejo, uma vez que o meu coração às vezes se sente tão rejeitado, tão preterido, tão esquecido, eu desejo ouvir de vez em quando essa voz da beira do Jordão. Ainda que todos te desprezem, ainda que todos fechem as portas, ainda que todos fechem o coração, ainda que você não tenha abraços durante este tempo, ainda que você esteja isolado, tu és o meu filho amado também. Por causa de Jesus, eu tenho alegria em você. Tu és a minha filhinha amada, eu tenho alegria em você, eu estou agindo em sua vida. E da nossa parte, você e eu, devemos dizer sim, eu entrego minha vida a Jesus e eu quero ser aprendiz de Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus. É tão bonito, é tão poderoso. Um simples dia à beira de um rio tem repercussões para toda a eternidade. A minha oração, sabe? A minha oração é que hoje, você perceba essa unção de alegria que está aqui nesse trecho das Escrituras. Jesus foi batizado com a unção de alegria. Ele foi ungido com óleo de alegria. E essa alegria está disponível para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida, para as suas filhas, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus avós, para a sua família, para o seu vizinho, para o seu amigo que está internado ou enfermo com qualquer outra enfermidade ou contaminado pela Covid-19. Essa unção de alegria. Jesus tem essa alegria. Ele quer compartilhar com você, compartilhar na sua vida, com a sua família. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, a minha oração é exatamente esta. O mundo anda triste, as pessoas andam tristes, mas há mais de 2000 anos, à beira do Jordão, algo aconteceu que toca na nossa vida até hoje. Jesus foi anunciado àquela nação de Israel como o seu rei, o seu Messias, o seu sumo sacerdote. E hoje nós olhamos e recebemos esta mesma verdade. E o que pode acontecer com as verdades ministradas através da tua palavra é que elas podem se tornar verdades para nós hoje também. Elas podem se tornar palpáveis para nós hoje também. Jesus definiu a palavra de Deus como espírito e vida. Não é letra, não é um estudo simplesmente, mas é espírito e vida. Nós precisamos deste espírito de vida hoje. Nós precisamos, as pessoas que estão acompanhando esta live, esta transmissão, elas precisam desse espírito de vida, desta unção de alegria. Faça isso, meu Deus. Irrompa. João estava proclamando a palavra num deserto, simbolizando que o coração também estava seco, que o coração estava árido, que o terreno interior, esse território da alma, também estava seco, mas ele vem num dia qualquer, mas não qualquer dia, e diz: Ele é o meu filho amado, e nele está toda a minha alegria, todo o meu prazer. E por causa de Jesus, por causa do fato dele ter cumprido tudo, não deixou nada, nem um tio de fora, ele cumpriu tudo, todo o empreendimento de Deus através da lei. Nenhuma vírgula ficou de fora. E pelo fato dele ter cumprido tudo,
nós nos apropriamos desta verdade e nos relacionamos com o Senhor não com base na nossa dignidade. Somos indignos. Somos indignos, nós podemos nos maquiar, nos arrumar, pentear o nosso cabelo, colocar a melhor roupa, mas a nossa justiça perante o Senhor será considerada trapo de imundícia. Qualquer um de nós, todos nós. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, um ente fica entre o Senhor e nós, um ser todo-poderoso, e nele reside todo o amor do Pai. E aí o Senhor nos olha e se relaciona com a gente, não com base na nossa dignidade, mas com base no amor. E por causa do teu amor, o Senhor olha a partir da dignidade de Jesus. E Ele é digno, 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 digno. O Senhor é santo, santo, santo. Ele é digno. Obrigado por me olhar através de Jesus. Obrigado por olhar a minha alma através de Jesus. Obrigado por olhar a minha vida toda através de Jesus. Obrigado por dizer ao meu coração que eu sou amado também. Eu sou amado. Obrigado por dizer aos meus irmãos que eles são amados de Deus, são filhinhos amados de Deus. Filhinhos nos quais o Senhor está trabalhando, está agindo. Obrigado porque o escrito de dívida que havia contra nós, o Senhor rasgou e cravou os picotes, cravou os pedacinhos na cruz do Calvário. Obrigado pela unção de alegria com que o nosso Senhor foi batizado naquele dia. Tudo passou a ser sobrenatural. O alimento que vamos comer daqui a pouco, sobrenatural. Os encontros que vamos ter durante este dia, sobrenatural. Este tempo juntos aqui, sobrenatural. Vai agindo, Senhor. Pelo amor do teu nome, haja nesta casa, haja neste casamento, nesta família. Haja, ó Deus, na vida destas crianças, na vida destes adolescentes, haja na vida desses jovens. Haja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.